Agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Ok, abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Eu estou no meio dessa série, no meio, sei lá se meio, início, ela é interminável também. Falando sobre Efésios, a vitória da nova criatura, que é o nosso caso. E se você é novo, está no nosso meio, ou veio pela primeira vez, ou está nos assistindo, eu quero te dizer que você pode assistir os encontros passados lá no nosso site, né? Na Academia da Fé. Mas hoje a gente vai continuar. Sempre eu faço uma pequena revisão daquilo que você já ouviu, vai anotando, sempre traga caderno e vai pensando nessas verdades. O livro de Efésios, gente, é um dos livros mais preciosos, porque ele é um livro extremamente revelador sobre a obra da cruz, sobre a nova criatura, e é tudo que nós precisamos, né? Então veja, eu quero ler o capítulo 1, alguns versos salteados, eu já li ele quase que na íntegra. E vamos aí no capítulo 1, verso 3, diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Na Nova Versão Internacional está assim, que nos abençoou. Então é obra feita, diga obra feita. Agora olha só, presta atenção, vê se está correto. Por isso, gente, deixa eu falar algo legal. Posso acrescentar um negócio? Posso? Eu tenho visto na minha vida, tipo, você vai aprendendo verdade, isso vai enchendo o teu coração. Olha o que acontece. Isso transforma a sua maneira de orar. Então eu vou trazer uma conclusão aqui que é um princípio tremendo. A minha maneira de orar mostra o grau da minha maturidade em Cristo Jesus. Se eu só oro pedindo, Jesus me ajuda, Senhor me dá isso, Senhor aquilo, Senhor, estou faltando isso, olha Senhor, eu conto contigo, é o grau da minha maturidade. Aqui está declarando que eu já fui abençoado. Então esse papo de eu chegar e orar, Senhor me abençoa, tem alguma coisa errada. Eu não peguei ainda a plenitude do entendimento a respeito da minha nova criatura. Você não será abençoado, você já foi. Pô, pastor, então eu vou te falar, se dessa maneira eu vou aprendendo quem eu sou, não vai sobrar nada para eu conversar. Amém. Vai mostrar um grande grau de maturidade, que agora é sua surpresa e a minha. Você se verá orando, sempre agradecendo e louvando a Deus. Ações de graças, louvor, gratidão. Você se verá cada vez pedindo menos e recebendo mais. Que loucura é essa, pastor? Que evangelho doido é esse? É? Pedindo menos e ganhando mais. Gratidão, louvor, porque já sabe o que Deus fez. Nós estamos conversando de algo, gente, que não será estabelecido, porque a gente tem essa visão, né? Porque a gente vive num tempo de que meus dias futuros, como é que vai ser, como é que é isso aí, amanhã eu vou precisar disso, daquilo outro. Não, já está tudo pronto. Nós vamos entrando dia após dia, simplesmente louvando e agradecendo, porque já está pronto. Olha que coisa maravilhosa. Então nós vamos até aprender a orar de maneira eficiente. Salmo número 100 tem sido o nosso salmo entre os pastores. Toda sexta-feira a gente se reúne. Eu não vejo aqui a gente chorando, pedindo, implorando pela mãe do guarda, para ver se Jesus faz alguma coisa, intercedendo, pedindo intercessor de tudo quanto é lugar, meu Deus, e tal, desesperado. Nossa oração é entrar por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia é de geração em geração, porque há certeza no nosso coração do que Deus está fazendo, e continuará fazendo no nosso meio, em termos de ministério, e tudo que a gente precisa fazer para cumprir a vontade dele, amém? Então vai lá, 3, vamos voltar, esse é só um detalhe. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4, porque Deus, vontade dele, nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Agora deu nó no neurônio, é isso aí. Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis em sua presença, gente. Verso 5, em amor, olha aí, a vontade dele, o amor dele, nos predestinou a igreja para sermos o quê? Adotado como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o seu bom propósito da sua vontade, tudo dele, ele quis tudo isso aí. E eu e você?
A gente só estica a mão e recebe. Não é maravilhoso? Essa é a prova do amor dele. Verso 7. Vamos ler alguns versos salteados. Nele, em Cristo, nós temos a redenção. Já foi feito. É passado. Por meio do seu sangue. Tem o perdão, remissão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça do nosso Deus, do amor dele. Aleluia! Bom demais, né? Veja aí, pula para o verso 11. Nele fomos também escolhidos em Cristo, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, mostrando de novo o amor de Deus, a vontade dele. Verso 13. Quando eu e você, tudo isso aconteceu, quando eu e você, nós ouvimos e nós cremos, nós cremos no passado, na palavra da verdade. E o que aconteceu? O Evangelho, ele nos salvou e nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Tudo obra feita, está tudo pronto. Pastor, mas eu não me vejo pronto. Esse é um detalhe. Deus não pediu para que eu visse desse contexto da coisa natural, que eu cresce numa obra pronta, que sou eu e você, uma nova criatura, inserida em Cristo Jesus. Daí depois de Paulo dizer todas essas verdades que nós lemos aí, né? E ele escreveu resumidamente, ele começa a orar, eu falei para vocês. E ele não fica orando por coisas humanas, necessidades e detalhes humanos, ele fica orando para que a igreja se levante no conhecimento pleno que é dado pelo Espírito Santo a respeito de quem nós somos e da obra de Jesus. E aí ele começa a orar no verso 16, eu não deixo de dar graça, já está agradecendo, mencionando vocês nas minhas orações, agradecendo. Depois verso 17, mas eu peço que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, conceda espírito de sabedoria, grifa agora, e dê? Eu venho falando sobre essa palavra. No pleno, diga pleno. Mas não sou eu que estou dizendo, não, é ele que está querendo. O que significa que a gente vai crescendo a cada dia. Quando é que termina? Não tem. No pleno conhecimento dele, verso 18, eu oro também para que, Elinho, olha só, é o olho, os olhos do teu espírito, do teu homem interior, do coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, graças a Deus. As riquezas da gloriosa herança dele, olha só, nos santos, está instalada em nós. Não está do lado de fora. Verso 19, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, quem? Aqueles que creem, conforme a atuação da sua poderosa força. Ele está falando da ação do Espírito Santo, daquele que simplesmente ressuscitou a Jesus dentre os mortos, mora em você e em mim. Mais poderoso que uma bomba atômica, porque uma bomba atômica quando cai, destrói. Eu nunca vi construir nada. Mas a pessoa do Espírito Santo em nós faz até o morto viver, olha aí. Com essa eu já posso ir embora. Gente, tchau, um abraço. Você entende isso? Se você não está desassistido, nunquinha. Sozinha que você não está mesmo. Você tem que botar aí no teu caderno, muito bem acompanhado. E aí, a gente vem falando sobre isso, que Efésios descreve a força da nova criatura, o estilo de viver e a vitória. Então eu tenho que aprender isso aí. E não é algo que vem no meu cérebro, mas é uma ação viva, um conhecimento revelado, feito pelo próprio Espírito. Eu estava me deliciando essa semana, numa situação que a gente enfrenta sempre de oposição, é óbvio, o inferno perturbando. E eu simplesmente, meu irmão, estava relaxado, falei, Senhor, fala comigo, eu sou teu filho. E eu fiquei ali e tal, e daqui a pouco o Espírito Santo me manda uma passagem. Eu fui extremamente abençoado, porque é assim que ele faz. Ele sempre fala ao teu coração com base nas verdades de quem nós somos, na plataforma que nós estamos. Se Deus é por mim, se Deus é por nós, um versinho desse tamanho, no momento em que você enfrenta, quando o Espírito Santo te fala, ilumina isso, pronto, é o teu descanso, você vai até dormir e babar. O desespero vai embora, a ansiedade, a preocupação, por causa de uma ação viva da palavra em você. Não é verdade? É Deus falando contigo. Gente, aquele que está sentado no trono parou
para ouvir você e dar uma declaração. Diga comigo, show de glória. E aí, eu estava falando sobre exatamente isso aí, as divisões do livro de Efésios. Eu já falei amplamente sobre isso. Primeira parte de uma riqueza tremenda pela redenção de Jesus. Só isso só chega à nossa vida porque ele compartilhou o sangue dele e derramou. A segunda parte é a nossa caminhada. Eu disse para vocês uma frase que, se você não anotou, coloque aí, ou você que está nos assistindo: a força da nova criatura está em viver a nova criatura. Então, nova criatura sem vivência da nova criatura é a mesma coisa que você pegar lá sei lá, hipoteticamente, pegou uma Ferrari que você ganhou novinha e meteu na sua sala e fica admirando ela. E nunca esquentou o motor e meteu ela na estrada. Pegou? Tem que viver, tem que botar para rodar. A nova criatura tem que rodar. Está pegando isso aí? Botar quilometragem. E a terceira e última que eu falei, que aprendendo sobre isso, nós vamos entender o nosso combate, que na verdade não é um combate, é uma resistência. E é uma doideira do Evangelho e da plataforma da nova criatura, é que é uma resistência em descanso. Como é que pode isso, hein? Sabe um dos versos mais maravilhosos? Eu estava ali no gabinete e o Espírito Santo me lembrou. Deixa eu mostrar isso para você. Isaías, rapidamente. Isso não é novo, é do passado. Isaías capítulo 30. No verso número 15, Deus dá uma palavra para o seu povo daquela época, da qual eu e você podemos tomar posse, porque faz parte desse princípio de confiança. Então está escrito assim, Isaías 30, 15: em eu e você nós nos convertermos. E aqui há uma ação da operação da palavra na nossa vida, conversão, mudança de pensamento. Ok? Vou dar um exemplo. Eu um dia pensava que Deus era assim. Quando eu fui ver na palavra, e a palavra entrou no meu coração, me mostrou que Deus é assado. Então agora eu troco o assim pelo assado. Isso é conversão. Quem está pegando? Legal, aí diz assim: em vos converterdes e em sossegardes, em descansardes, está a vossa... Olha só que legal, na tranquilidade, não é na agitação, não é no desespero, na tranquilidade e na confiança está a nossa... Mas o povo daquela época recusou. A nova criatura não. A nova criatura, ela descansa, diga aleluia, enquanto resiste. O perigo é que ela pode até engordar. Esse é um outro detalhe. E aí, eu tinha dito para vocês então que tudo isso depende de uma compreensão espiritual. E é a ação do Espírito Santo na tua vida, da qual eu e você temos que valorizar e colocar em alta, igreja. Batizados no Espírito Santo. Se você não sabe nada sobre isso, é nova criatura, precisa se batizar. Ou seja, entender sobre isso e tomar posse da plenitude do Espírito Santo. Eu falei que compreensão espiritual é a chave do crescimento, da maturidade da nova criatura. E é tudo isso que Deus nos leva para nós vivermos. E tinha também falado sobre isso. 2 tipos de conhecimento. Lembram? O conhecimento natural, da qual nós vivemos o dia a dia, é importante. Mas eu não posso me valer desse conhecimento para tomar decisões e fazer escolhas, quando na verdade nós fazemos escolhas e tomamos decisões com base na verdade. E muitas vezes contradiz o conhecimento natural. Beleza, por quê? Porque somos novas criaturas. E o conhecimento revelado do qual só eu e você podemos ter. Porque só quem é nascido de Deus pode receber entendimento de verdades espirituais. Isso é um privilégio, gente. Agora nós somos qualificados pelo Espírito, a pessoa do Espírito Santo está em nós. Somos vivos espiritualmente. Até João capítulo 4 diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então ele está qualificado. Então o simples fato de abrir a boca e dizer glória a Deus vale? Não, tem que ser nova criatura. Aí está valendo. Falei sobre isso, né? E o Espírito Santo é o agente revelador, e eu tinha terminado dizendo para você que ele te guia à verdade. Está lá escrito em João que ele nos guiará a toda a verdade. Ele nos levará à verdade. Então eu e você, nós somos dependentes desse tipo de conhecimento. Diga aleluia.
Muito bom, né? E aí, eu tinha falado por último em Colossenses que não há mais mistério. Lemos aqui um verso falando sobre o mistério, que na verdade já foi revelado. E a palavra mistério, ela tem isso. É algo que eu e você não podemos entender se não recebermos revelação divina. Então pode parar de tentar entender a Deus com a mente. Pastor, não compreenda a Deus. Eu já sei, já está trabalhando com a mente. Quantos creem que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Então não tenta entender, tem que crer. É óbvio. Vamos aqui. Cada parte no seu lugar. Eu faço uma porção de bobagem, recebo as consequências do que eu estou plantando e depois fico perguntando: ó Deus, por quê? Aí eu respondo: ó bobo, você fez uma porção de bobagem, então está recebendo a consequência da bobagem. Por isso, o ponto da sabedoria, ninguém está na perfeição de uma sabedoria, óbvio. Todos nós aqui estamos em graus de crescimento, eu também, sujeito a erros, essas coisas, mas isso vai diminuindo na nossa vida, vai minimizando. Quando a sabedoria de Deus vai entrando na minha vida, eu vou fazendo as escolhas e decisões com base na verdade. Nós vamos minimizando os erros, que alguém diga aleluia. Então eu vou minimizando as consequências disso aí, rapaz. É diferente quando a pessoa ela entende essa verdade, ela tem recebido, mas ela faz outro posicionamento. Por isso que eu falei, a nova criatura sem se posicionar como nova criatura, sem viver a nova criatura, é a maior doideira que tem. Você quer me perguntar uma doideira? É ser nova criatura e viver como um homem natural. Essa é a maior doideira. Não vai levar a lugar nenhum. Quem está pegando nisso aí? Presta atenção, olhem para cá. Então, isso aí sem dúvida é a ação viva do Espírito na nossa vida e ele opera dessa maneira. Vá comigo então a João capítulo 8, verso 22. E é um verso conhecido. E veja, a simplicidade das verdades, como eu falo isso de maneira contínua, né? E você para ler e pedir ao Espírito Santo para te mostrar. Muitas vezes ele só vai falar assim: lê mais uma vez. Perdão, a Deise me corrigiu. É João 8, 32. João 8, 32, um verso super conhecido. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... É a verdade quem liberta? Boa pergunta, tão simples. Esse é o grande detalhe. A verdade está na minha frente, é a palavra de Deus, eu frequento a igreja, eu ouço a palavra, mas tudo isso não vai me valer se eu não receber um conhecimento revelado, porque é em cima da revelação da verdade que nós somos libertos. Muito bom. O que acontece com uma boa parte da igreja? Se aproxima de Deus com o seu intelecto e tenta entender as coisas, não vai funcionar. A escuridão só vai embora quando a luz é acesa. O óbvio, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas é uma operação que, não sei se você já pegou isso, né? Uma lanterna tem pilha, meu irmão. Vai falando, pastor, a BBR, segunda, quarta e sexta. Se não tiver pilha, não vai funcionar. Apesar da lanterna estar lá. Está aqui a lanterna. A pilha é o Espírito Santo. E se eu não ligar, nada vai funcionar. Se eu não escolher. Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça, porque nós cremos, a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus. A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16,
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé, então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse. E eu agora recebo essa vida de graça. Eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples, e a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus, e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Uma das chamadas mais importantes para a contribuição financeira, para a manutenção do reino de Deus sobre a face da terra, desse Evangelho revolucionário e libertador,
É uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 8. E eu gostaria de ler com você Lucas capítulo 8, a partir do verso 1. Há uma declaração muito maravilhosa. Jesus declara assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso número 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. E ele cita algumas delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, veja como está escrito na palavra, no verso número 3, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Sabe, essa é uma passagem maravilhosa para nos ensinar muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que toda doação para o reino de Deus, toda doação financeira para a continuidade da proclamação do Evangelho é uma doação voltada de coração. É algo que está no coração do homem. Essas mulheres, por exemplo, elas receberam a liberdade desse Evangelho. Elas foram transformadas a tal ponto. Muitas foram curadas, outras transformadas pelas situações da vida, de tal forma que elas agora passaram a ser uma contribuinte, passaram agora a financiar a obra de Jesus por amor a esse Deus maravilhoso que, em primeiro lugar, as libertou. Veja que coisa maravilhosa. Eu quero te dizer que toda contribuição para o reino, ela deve ser feita de um coração que tenha certeza da obra de Jesus na sua vida. Essa motivação, essa é a palavra certa, é a motivação correta de doar. É a motivação da qual eu e você, nós temos, por amor à obra dele na nossa vida. Essas mulheres não podiam agir de outra maneira. Aquilo era tão real na vida delas que elas contribuíram para continuar, para que esse evangelho possa levar as pessoas a serem libertas, transformadas. Essa é a revolução do evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu quero te convidar a participar, a ser um participante dessa obra, não porque você tem que dar, mas porque você ama dar, você tem prazer em fazer isso, para ver outras pessoas serem libertas, transformadas, curadas, assim como você foi transformado pelo poder de Deus.